Shalom, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex, para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Hebreus. Nós vamos estar lendo hoje o capítulo 9 e tá ficando muito gostoso a leitura. Muitas pessoas estão mandando mensagem dizendo que está compreendendo, está entendendo. Nós tentamos mostrar de uma forma bem clara para que as pessoas venham aprender verdadeiramente o objetivo da carta, para quem foi escrito, por que escreveram. Essas perguntas é bom nós sabermos para que nós venhamos compreender, beleza? Nós vamos estar lendo o capítulo 9. Se por acaso você quiser receber os outros capítulos, manda uma mensagem aí por 619-9119-2421, irmão Alex, que eu mando para você, ok? Vamos ler o último versículo do capítulo 8, para que nós venhamos compreender que isso aqui é a continuidade, é uma carta, não tenha divisões. Essas divisões vieram posteriormente. Assim, ao falar em nova aliança, declarou antiga a primeira. Ora, o que se torna antigo é envelhecido e está prestes a desaparecer. A primeira aliança tinha normas para o culto e um sacrifício que pertencia a este mundo. De fato, foi construída uma primeira tenda, chamado o Santo, onde se encontrava o candelabro, a mesa, os pães da propiciação. Atrás da segunda cortina havia outra tenda, chamado o Santo dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda recoberta de ouro, no qual se encontrava uma urna de ouro que continha o maná, o bastão de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobria a bandeja para o sangue da expiação. De tudo isso não precisamos falar em detalhes. Pessoal, é interessante aqui, a carta já fala, carta aos Hebreus. Então, os Hebreus eles tinham conhecimento sobre o culto que o Eterno fez a aliança lá com Moisés. Então, eles tinham conhecimento disso aqui. Se por acaso você quiser saber mais sobre isso, você vai no livro de Êxodo, no segundo livro, capítulo 25, do 23 em diante, no capítulo 26 também, no capítulo 16, você vai ter todas essas informações. Então, essas informações aqui, o autor pegou lá do Êxodo para poder estar trazendo, esclarecendo para os hebreus em relação à nova aliança. Beleza? Vamos, então, verso 6. Estando tudo assim disposto, o sacerdócio em todo momento entrava na primeira tenda para realizar o culto. Interessante, pessoal, que nessa época não é da mesma forma que hoje. Quem realizava o culto era só o sacerdócio, ele entrava sozinho, ninguém poderia entrar lá. O povo ficava por lá de fora, na segunda tenda. Porém, só entra o sumo sacerdote. Então tinha um local lá que só entrava só o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Desse modo, o Espírito do Eterno mostra que, enquanto existe a primeira tenda, o caminho para o santuário ainda está aberto. Isto tem sentido simbólico para o tempo presente. Para aquela época, ele estava querendo mostrar em relação ao Messias, a Yeshua. As dádivas e sacrifícios oferecidos são incapazes
de tornar íntegra a consciência daqueles que o oferece, baseados em alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água, não passam de prescrições humanas, válidas até o momento de serem substituídas por algo melhor. O Messias, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencente a esta criação. Ele entrou no santuário não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, e isto uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e cinzas de novilhos espalhados sobre os seres impuros os santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue do Messias purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Eterno. Pois em virtude do Espírito do Eterno, o Messias se ofereceu a si mesmo, ao Eterno, como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Interessante, pessoal, aqui, para que nós venhamos compreender, que o Eterno fez uma aliança com Moisés, mas ele sempre mostrou que ia chegar uma época que ele ia renovar essa aliança, ia fazer uma nova aliança. Então, se a nova aliança, se a antiga aliança, o Eterno renovou uma nova aliança, qual tem validade? A antiga ou a nova? A nova. Isso é bem claro. Vamos continuar aqui. Ora, onde há testamento, no verso 16. Ora, onde há testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento. Pois um testamento só tem valor depois da morte. Não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Então, ele está dizendo aqui, confirmando que o Novo Testamento ele só tem validade depois da morte. Então, a nova aliança ela tem validade depois que Yeshua foi morto. Verso 18. Foi por isso que nem a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Na realidade, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Moisés pegou uma vasilha com sangue de novilho e bodes misturados com água, uma lã vermelha e um isopor. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco. Isso aqui, pessoal, realmente tem aqui no livro de Números, capítulo 17, 25. E no capítulo Êxodo 30, 10. Então, vamos continuar aqui no verso 21. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham de ser purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. Então, no caso aqui, a morte de Yeshua foi um sacrifício melhor e maior do que era feito com os sacerdotes na época passada. Todo ano eles faziam.
e Yeshua fez uma vez por todas. Então, hoje não fazem mais sacrifício, né, anual pelos pecados. De fato, Yeshua não entrou num santuário feito por mãos humanas, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença do Eterno, em nosso favor. Interessante aqui, pessoal, para confirmar isso aqui, no livro de Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele teve uma visão, viu o Eterno e Yeshua à sua direita. Então é a confirmação que ele entrou num santuário maior e melhor. E ainda fala, né, que não foi feito por mãos humanas. E não foi para oferecer a si mesmo. Assim, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a origem do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pela imolação de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma vez e depois vem o julgamento, assim também o Messias, oferecendo uma vez por todas para tirar os pecados das multidões. Aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperam. Beleza? Terminamos o capítulo 9. Pessoal, infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam nisso aqui, né? Eu vou ser bastante sincero para vocês. A pessoa que busca andar no caminho do Eterno e busca pegar Yeshua como modelo, ele é como se fosse o nosso modelo, o modelo a ser seguido. Acontece algo sobrenatural na vida da pessoa. Se a pessoa buscar verdadeiramente de coração e se enquadrar no plano de salvação, é algo sobrenatural que acontece na vida da pessoa. Estudos e mais estudos, a pessoa pode ser rabino, teólogo, pode ser mestre, pode ser o que for. Tem algo que não traz estudos, conhecimentos, ter uma intimidade com o Pai. Mas se você se ajoelhar no seu quarto e buscar essa intimidade, conversando, querer conhecê-lo, isso quebranta o coração do Eterno. E ele vai de encontro a você, trazendo uma paz, trazendo uma alegria sobrenatural para a sua vida. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa te dar muita fé, muita graça, amor, ele possa proteger a sua família e que ele venha acrescentar de tudo de bom para a sua casa. Em nome de Yeshua, que assim seja. Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.